E ação. Oi, eu sou a Nath. E eu sou a Nath. E a gente está aqui começando esse podcast, o Parapraxis, para explicar um pouquinho para vocês como que é o processo de uma aluna de psicologia. E daqui são os meus cachorros, a Kiara, a Mora, a Lila e o Booster tá por aí zanzando. Mas eles provavelmente serão muito parte do nosso podcast durante esses próximos meses aí que a gente estiver gravando. E eu não sei pra onde. Acontece. Entendi. Acontece. Vamos pro começo, né? Pra pergunta incrível do começo. Exato. Bom, esse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência, né? No primeiro dia de aula que a gente teve ali nos primeiros dias, o impacto que os professores causaram na gente nesse primeiro momento, principalmente um certo professor de filosofia que veio com a seguinte pergunta: por que você escolheu fazer psicologia? Lembra disso? Lembro disso. E essa é a minha pergunta pra você: por que psicologia? Então, é um pouco... Tem muita coisa envolvida, né? Mas quando eu resolvi fazer psicologia, eu tava num relacionamento e eu descobri que essa pessoa ela era narcisista, né? Óbvio, levei isso pra terapia e tudo mais, então foi muito essa questão de conversar com a minha psicóloga e eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande em ler as pessoas. E eu achei que psicologia nesse momento faria muito sentido pra mim, né? E justamente depois do meu diagnóstico de TDAH e tudo mais, então foi muito nesse lugar que eu resolvi fazer psicologia, né? Mas eu acho que nada me preparou para a resposta do professor Wellington. Mas por que você resolveu fazer psicologia? Bom, eu fui mais por causa da minha formação, né? Que é em publicidade. E eu acabei, não diria desiludindo, mas não era aquilo que eu esperava. Então eu percebi que o que eu gostava, na verdade, em publicidade era as partes psicológicas, né? Que a gente aprende a como prender um cliente, prender a palavra errada, mas Manipular. Psicologia das cores, então isso me questionava o porquê que aquilo prendia alguém. Mas aí depois eu percebi que não, o que eu queria era entender a mente humana mesmo, entender o que leva uma pessoa a fazer alguma coisa. E aí por isso psicologia. Você lembra que você respondeu aquele dia pro professor na sala? Cara, eu lembro que eu falei que eu tava desiludida com publicidade e aí eu fui pra psicologia. Eu lembro disso. Eu lembro que eu respondi pra ele que eu queria ajudar pessoas com transtornos mentais e eu vi os olhos dele indo para na nuca. Assim como ele fez com muitas pessoas dentro da sala. Bom, pra quem não sabe, psicologia, o psicólogo, né, ele não tá aqui pra ajudar as pessoas, mas pra orientar, pra dar um caminho, né? Porque geralmente a resposta já tá dentro da gente, é só a gente precisa ter aquela cutucada. Uma chave, né? Exatamente. Que leva a gente a procurar o que realmente é o nosso caminho, né? Exatamente. Não tem uma resposta certa, né? Não. Dicotômico. É a palavra. Eu acho que a palavra que a gente mais escutou esse semestre na faculdade foi depende. Depende foi a palavra do semestre, porque tudo era um grande depende. A gente passa 5 anos para se formar para falar depende. Exatamente. Mas com convicção. Com convicção. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que pegou muito essa questão desse primeiro dia. Eu acho que isso trouxe um impacto muito grande para todo mundo em sala. E a gente percebeu que a partir dali muita gente começou a entender qual que era o seu papelzinho ali naquele mundo daquela sala do primeiro E, né? Primeiro E. E a primeira lapada? Cara, a minha primeira lapada foi na aula da Sônia, aula de saúde pública, né? Eu, Natália, vivendo dentro da minha bolhazinha ali, bonitinha, e escutar que a saúde pública no Brasil, ela não foi feita pensando na população. Ela foi feita pensando no dono da indústria, porque sem o funcionário, sem o funcionário doente, né, ele não tinha produção.
Então tudo gira em torno do capitalismo. Eu acho que essa foi a grande sacudida que eu tomei na faculdade. O capitalismo venceu nessa parte. Exatamente, o capitalismo venceu nessa parte. E a sua? A minha lapada, na verdade, foi esse semestre na aula de psicologia social, né? Que a gente teve um pouquinho do começo da psicologia lá no século XIX. E aí eu simplesmente descobri que a psicologia criou o seu próprio problema, né? Basicamente o meme da Taylor Swift, né? O problema sou eu. Então isso aí meio que lá foi com a higienização da população, né? Então meio que a psicologia criou o seu próprio problema, né? Colocando todo mundo dentro dos hospícios, dos manicômios, e aí a gente olha e fala, poxa, que incrível. Não é tão romântico assim como eu pensava. Mas se a gente for pegar a história da psicologia como um todo, né? Ela não é uma história romântica. Infelizmente a gente tem muitas nuances feias dentro da psicologia. Você tem desde a Segunda Guerra, quando dentro dos campos de concentração se tinha as experiências, você tem aí, por exemplo, o próprio Freud, que era adepto ao uso de entorpecentes, né? Ele defendia muito essa questão. Há relatos de que ele também buscou. Exato. Essa questão também. Exato. Então, quando a gente para observar, é justamente isso. As pessoas precisam entender que nem tudo na psicologia é bonito, né? Por trás de tudo isso que a gente tem hoje, existem algumas manchas que infelizmente vão se perpetuar aí por muitos tempos. E por mais que uma parte bonita da psicologia não é tudo romântico, né? Não tem como a gente falar que a gente vai ajudar as pessoas. Não tem, né? Porque é muito daquela, a gente precisa passar pela dor pra gente conseguir reconstruir tudo. E a psicologia, ela faz isso com as pessoas, né? Exato. E qual que é a sua experiência pessoal hoje com a psicologia? Hoje, é muito daquilo que você não sai do mesmo jeito que entrou no primeiro dia. Eu acho que, por mais que todo mundo queira entrar e falar, não, vou continuar a mesma pessoa, não dá. O curso de psicologia não dá pra você sair a mesma pessoa. Eu lembro que no primeiro dia, Stefano, essa é pra você. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu virei pro Stefano e falei pra ele, né? Falei, a faculdade de psicologia, ela vai destruir a gente, né? E vai reconstruir a gente. E eu lembro que no último dia de aula, na revisão assim de prova, ele chegando pra mim falando, Nath, você falou que a faculdade ia quebrar a gente pra reconstruir. Ele falou, eu tô saindo aqui numa pazinha de lixo que nem pó. Não tem como sair o mesmo. Não tem como. Psicologia, não tem como. E assim, é engraçado que eu brinco que eu tô virando uma pessoa chata. Também estou. A gente, não é que a gente vai se tornando chato, mas você começa a observar o mundo com outros olhos. Eu acho que a gente adquire até um olhar um pouco mais social sobre o mundo. Gente, é sério, todo mundo deveria fazer isso, na boa. Sendo palestrinha, todo mundo deveria fazer isso. Deveria, realmente. A gente passa a olhar tudo com um olhar social, né? Com um olhar psicológico. A gente não olha para um problema e fala, não, é só aquilo. A gente sabe que tem muito mais além do que aquilo. Até agora, qual foi a matéria que mais te impactou? O que mais impactou? A Raquel, ela vai ficar orgulhosa dessa, mas as matérias delas foi dela, né? Na verdade, foi as que mais me impactaram. Antropologia, psicologia social, não tem como. Aliás, Raquel, é pra você esse podcast, porque olha... O nome é inspirado, né? Exatamente. O nome é inspirado numa aula dela. Mas eu lembro que as aulas dela, o semestre passado, me tiravam o sono. Eu chegava em casa todos os santos dias, eu ia dormir 1h da manhã, processando as aulas dela. Principalmente quando ela começou a entrar nas aulas sobre racismo, colorismo, machismo, que inclusive maravilhosas, incríveis. E, cara, foram as aulas que mais me destruíram, assim, ao longo desses 2 semestres.
Tô ansiosa pra ver o que vai vir agora pelo terceiro. O terceiro vai ser um pouquinho punk, que a gente entra nas partes práticas. Exato. Assim. Começa estágio, né? Ai, gente. Pois é, triste. Então vamos nós pra estágio, né? Aliás, gente, tô procurando estágio, viu? Quem precisa, ó, tamo aqui. Cara, eu tinha feito um vídeo, acho que um tempo atrás até, falando sobre a questão do o que não te contam quando você entra na faculdade de psicologia e que pode ser até uma ajuda, né? Pra quem tá começando. Gente, dica pra quem tá começando, tá? E a primeira, eu acho que ela é fundamental. A sala de aula, ela não é uma terapia em grupo. Não. Mas nem vem com essa palhaçada. Não é. Não. Ali você tá pra aprender. Não pra contar dos seus problemas e dos problemas dos seus familiares. Fato. Uma outra coisa que todo mundo não fala e que pode parecer bizarro é façam terapia. Façam terapia. Do início ao fim do curso, façam terapia. Façam, porque você vai tomar muita porrada na cara. Pegando até um pouco do gancho disso que a Natália trouxe, né? Semestre passado eu fui numa UBS Rio Grande da Serra. E, cara, foi um choque, assim. Eu e a Roberta, que é uma outra amiga nossa, a gente saiu um tanto quanto estarrecidas dali com os relatos que a gente ouviu, né? E eu levei isso pra minha terapia. E a minha psicóloga, quando ela escutou tudo isso, ela olhou bem pra minha cara e falou: olha, pode parar com isso. Não pega problema pra você, porque se você for pegar todos os problemas que você vai escutar em campo, em atendimento, você não vai ser uma boa psicóloga. Então, assim, gente, eu sei que terapia ela é importante pra todo mundo, mas pro aluno de psicologia ela é fundamental. A gente teve umas experiências diferentes no primeiro semestre, né? Porque você foi pra fazer o trabalho lá na UBS e eu fiz o trabalho lá na clínica, né? Sim, na clínica de reabilitação. De reabilitação. E assim, foi uma diferença gigantesca. Eu acho que foi o mais engraçado. Foi da aula essa foi da aula da Raquel também. E foi uma diferença gigante. Eu acho que foi o momento que você olha assim e fala: poxa, realmente o futuro do meu trabalho vai ajudar alguém. E o que eu pensava sobre uma pessoa, sobre um problema, não é exatamente isso. Então, também acabei levando isso para terapia e realmente é necessário fazer terapia do início ao fim do curso. Eu acho que uma outra coisa para se pontuar também, em relação a coisas que não te contam, para você ir com a cabeça muito aberta. Porque, cara, preconceito é uma coisa que não cabe dentro do curso. A gente viu alguns colegas saindo justamente por ter uma cabeça mais fechada e não conseguir lidar com essa necessidade, né, de você não colocar o teu viés, seja político, religioso ou qualquer um, dentro do teu consultório, né? Não cabe. O que a gente ouviu muito nesse semestre, que é não julgar, né? Não é eu sendo psicóloga, enquanto eu sou psicóloga, enquanto eu estou sendo psicóloga. Então é muito de você tirar o seu julgamento, as suas vontades de lado e pensar naquele momento como literalmente trabalho. Exatamente. Eu acho que são assuntos muito interessantes de se olhar quando a gente começa a falar do que não te contam. E outra coisa que também você vai sofrer. Nossa, demais. Com trabalho, com aluno, com colega, com professor, você vai sofrer demais. E uma coisa que a gente descobre também, tá? Não é porque o bonitinho tá fazendo psicologia que ele é evoluído, que ele é maduro, viu? Não, nem um pouco. Não. Nem um pouco. Olha, cada pau de criança mimada que a gente vê que só Jesus Cristo não causa. Pois é. Depois dessa, a gente não vai entrar nessa aula do semestre que vem. É isso. Eu
acho que essas são algumas coisas assim muito fundamentais de se falar sobre. Muito básicas também, né? Porque eu acho que até o final do curso a gente vai ter muitas outras coisas que a gente não sabe agora, né? Exato. Eu acho que quando a gente começar a atender, vai ser um negócio muito louco. Vai ser de... Exato. Literalmente vai explodir algumas cabecinhas ali, porque são muitas histórias. Eu passei por uma experiência dessa recentemente, né, num projeto social que eu participei. E, cara, é muito engraçado como você, às vezes, se identifica na história daquela pessoa. Ou porque você já passou por aquilo, ou porque você tá passando por aquilo, né? Então, é muito interessante. Cara, eu tava lembrando de um negócio que aconteceu muito legal esse semestre e que foi por nossa culpa. Pois é, que a gente conseguiu fazer a sala ficar quieta. Não, mas esse seria um tema para um outro podcast. A gente deixa pro próximo, porque essa foi muito boa também. Essa realmente foi muito boa. E é uma indicação de um livro muito bom, inclusive. E antes que falem que é livro de autoajuda, gente, não é livro de autoajuda não, tá? É psicanálise pura. Exato. Até eu que detesto psicanálise, eu gostei do livro. É isso. O que você mais ouviu entrando na área de psicologia, entrando no curso? Que a gente mais ouve, assim? Eu passei por uma situação, no último dia de aula, que a gente fez aquele bota fora lá no boteco, né? Aí uma menina que já tá acostumada a atender ali o pessoal de odonto e tudo mais, né? Ela chegou assim pra mim, você também é de odonto, né? Eu falei, não, eu sou de psicologia. Ela deixou eu ir embora. As pessoas ficam com medo. Eu não consigo entender isso. Fica com muito medo, cara. É louco. Mas o que eu mais ouço isso não é postura de psicólogo, você não deveria agir de outro jeito. É o que eu mais ouço. Não, o que eu mais ouço é, você vai me analisar? Você está me analisando? Também. Nunca pergunte isso, porque se a gente não estiver analisando, a gente vai começar. E a gente não atende amigo. Não tem jeito. Não existe assim, né, só esclarecendo esse ponto, não existe nada no código de ética da psicologia que proíba que você atenda um amigo. Mas assim, você já vai ter um ponto de vista muito enviesado daquela pessoa, principalmente se você gosta daquela pessoa, então você vai tender a passar pano. Vai ser muito difícil você tirar o seu julgamento da reta, né? Porque você já conhece a pessoa, você já conhece os defeitos, já conhece as qualidades, então... E você vai ter a sua opinião, né? Você vai ter aquilo que você quer pro seu amigo, não tem como. A gente sempre tem, né? Não adianta, não tem muito pra onde correr. Mas essa questão do amigo, ela é um pouco polêmica por causa disso. Literalmente, não existe nada que proíba, mas eu acho que é uma questão mesmo de ética. Eu fiquei pensando, será que tá captando o áudio? Se não tiver, vai ser bem engraçado. Cara, eu acho que o microfone tava desligado. Não, pera. A Natália esqueceu de ligar o microfone. Tá. Mas é engraçado. Coisas também engraçadas. Eu tenho um amigo, né? Que ele veio, eu não vou expor, mas se ele estiver vendo o vídeo, ele vai saber que é ele. Aí ele chegou assim e me falou assim, Nath, eu vou sair com uma psicanalista. O que eu não posso falar pra ela? Como se ela fosse fazer psicanálise com ele. Aí eu falei, né? Falei, cara, não pergunta se ela tá te analisando. Não fica com frescura do tipo, então... Basicamente isso, tipo, trata ela... Gente, ó, psicólogo é gente também, tá? Só pra vocês entenderem, psicólogo é gente. A gente não vai parar e te analisar, não vai. Quando a gente tá bonitinho ali, quieto, fora do nosso consultório ou fora da sala de aula, a gente julga. A gente julga porque a gente é ser humano, a gente sofre, a gente tem transtorno mental, a gente tem problema. A gente tem o combo do ser humano, né? Principalmente hoje do ser humano moderno. Né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo esquece, tanto como psicólogo, como estudante, esquece que a gente é ser humano, né?
eu ouço muito isso, falar para psicólogas mesmo que já atuam na profissão, que as pessoas simplesmente esquecem que elas são psicólogas, que elas são humanas, né? E a gente tem um lado humano, não tem como esquecer. Eu e a Nath, a gente tem uma questão muito particular nossa, que a gente fica se traumatizando. Porque não basta, né, os traumas da vida, Não basta trauma da vida. a gente se traumatiza. A gente vai compartilhando uns livros entre a gente, e aqueles livros que você termina de ler e você não sabe pra que rumo que você toma na tua vida. Não só os livros, a gente também compartilha as terapias. Podcast, é verdade. Podcast também. Também, exato. Vários. E eu comecei a ler um livro e passei para ela esse livro, chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E no primeiro episódio, no primeiro capítulo desse livro, né, lembrando que esse livro ele é escrito do ponto de vista de uma terapeuta, e ela fala que muitas vezes alguns psicólogos acabam perdendo, né, os pacientes, porque o paciente viu o psicólogo chorar, porque o paciente viu o psicólogo fraquejar, como se a gente, né, não pudesse fazer nada disso. É como se a gente não chorasse, como se a gente não julgasse, não fraquejasse, né? Exato. É humano, não tem. Exato. A gente, é impossível para academia não julgar alguém. Não dá. Não dá. Não existe isso. Não existe, cara. Não Não tem existe. como. Mas continuando a falar do curso, o que mais te fez ficar no curso? Uma pergunta boa. Eu acho que entender que eu achei o meu lugar no mundo, sabe? Entender que eu me descobri dentro da psicologia. Ver que eu tô ali realmente porque tem não é melhorando a palavra do ajudar, né? Mas é você fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que é você trazer uma melhoria, não é uma melhoria, mas assim, Um você. auxílio. Oi? Um auxílio. Um auxílio, exato. Né? Você saber que de alguma forma você conseguiu trazer um quentinho ali para a pessoa, né? Que eu falo isso muito até mesmo pela minha própria psicóloga, Cláudia, beijo. Que ela acaba com a minha raça, ela me coloca para pensar, muitas vezes eu durmo com ela durante alguns dias. Pois é, acontece. E ver o quanto ela me trazer esses tipos de reflexões são tão necessárias para o meu crescimento, sabe? E poder fazer isso com os outros, eu acho que é o que está me fazendo realmente ficar. E fora que eu sou curiosa pra cacete, né? Sou fofoqueira. Sou fofoqueira. Psicólogo é o fofoqueiro que. Gente, você vai escutar um monte de É o fofoca. fofoqueiro que não passa pra frente a fofoca, guarda ali com ele, mas é o fofoqueiro. Exatamente. O máximo que você faz é dividir com o coleguinha. Mas aí é uma opinião, um pedido de opinião, né? Não é compartilhar, né? Porque no sigilo, a gente não pode esquecer do sigilo. Mas, ó, psicólogo compartilha com o coleguinha, assim, em alguns casos, até mesmo por conta da complexidade e tudo mais, então a gente acaba pedindo a opinião do colega para até mesmo para dar um rumo melhor para aquele tratamento, né? E você, o que está fazendo você ficar dentro da faculdade? Cara, eu fiz a pergunta, mas não sei responder. A realidade é essa. Mas eu acho que pode ser um pouco pretencioso da minha parte, mas é ter algo significativo para fazer lá na frente, sabe? Realmente achar algo significativo para ser feito, né? Porque é o que você falou, a gente vai dar um quentinho para alguém. E eu acho que isso que tá me fazendo ficar. Acho que descobrir mais sobre a mente humana também. É porque a aula de neuro esse ano foi, olha, incrível. Ai, gente. Incrível. Que faz muito do seriado que eu vi, do documentário que eu vi ontem, que eu compartilhei com a Nath, que era um estudo científico que falava que problemas no lóbulo frontal poderia causar problemas no sistema límbico, que pode causar a criação de um serial killer ou de alguém com um transtorno dissociativo, né? Exato. Dissociativo, isso. Inclusive é um documentário muito bom. E
por exemplo, a gente que é TDAH, né, já tem um distúrbio no lobo frontal. Gente, eu não sou serial killer não, tá? Sou legal. Um pouco chata? Inclusive, o Sim. Ted Bundy. O Ted Sério? Bundy, ele tinha um problema no lóbulo frontal. Ele tinha alguns probleminhas ali. Gente. Eu lembro que Sabe? você comentou comigo ontem que alguns traumas mesmo, né, pancada, essas coisas, pode trazer esse tipo de Inclusive, problema. abusos muito graves, abusos muito severos podem trazer esse tipo de problema. Pois é. É que assim, né, eu acho que a gente cai naquele lugar de o cérebro, ele é um negócio muito louco, né, algo muito, não é misterioso, mas é muito interessante, é Complexo. complexo. Algo muito complexo. E é um Exato. órgão pequeno relativamente comparado com alguns outros, né? Comparado com o intestino é muito pequeno. É. Inclusive, o intestino tem. O intestino ajuda no cérebro também, né? Falam que o Verdade. intestino é o nosso segundo cérebro, né? E isso a professora Priscila, ela provou por A mais B que realmente é, né? Sim. Porque se o teu intestino não funciona, o resto vai com Deus. Parafraseando a nossa figurinha, não era amor, era ocitocina. Então, pegando esse gancho dela, você sabe que aquele friozinho na barriga que você sente quando você tá A apaixonadinha? famosa borboletas no estômago. Pois é, eu sinto muito te dizer, mas aquilo é cocô. É simplesmente cocô se mexendo no seu Pois é. intestino pra sair. Exato. São os movimentos peristálticos do teu intestino empurrando o cocô. Exatamente. E quando você vê alguém que você está apaixonado, você fica nervoso e ele resolve andar por aí. É isso, basicamente. Então não era amor, era ocitocina. Era cocô. É isso. Acho que é isso, né? Primeiro, acho que é isso. Você não estava apaixonado, você só estava Constipada. Era basicamente isso. Lembrei de uma coisa interessante. Aê! Lembrei de uma coisa interessante. Voltando um pouquinho à história, né, que a psicologia tem histórias meio malucas. Existe um Questionáveis? livro... Oi? Questionáveis? Muito. Existe um livro que eu recomendo vocês a lerem que chama Histórias Bizarras da Psicologia, né? E esse livro ele começa justamente falando sobre um hospital em Londres que funcionava praticamente como um zoológico e as pessoas pagavam para ir ver os loucos lá. Era como se fosse literalmente um Exato. zoológico. E diz as más, esse hospital ele existe ainda até hoje, tá? Ele é na Grande Londres e é o hospital mais antigo hospital psiquiátrico mais antigo do mundo, né? E o mais engraçado desse livro é porque assim, eu acabei escutando o audiobook dele e teve um capítulo que eu aprendi a fazer, como que é o nome daquele negócio? Lobotomia. Lobotomia. É. Inclusive, nós duas seríamos lobotomizadas se fosse naquela época. Exato. E assim, é muito engraçado porque tem uma parte até do livro que fala assim, dá para fazer em casa. Verdade, tem essa parte do livro que dá pra fazer em casa. E eu acho que assim, a psicologia, quando a gente olha pelo lado da fofoca, né, eu acho que é muito isso. Aliás, uma coisa curiosa, tá? Fofoca edifica o homem. A gente só chegou aqui porque a gente fofoca. A gente vai ser meio questionável. Gente. Sorry. Mas é isso. Não, mas outras partes de fofocas da psicologia, esse livro entrega bastante, né? Entrega. Inclusive as brigas as amantes do Freud, as brigas entre ele e o Jung. E o Lacan. E o Lacan. Também. Gente, Freud era tão doidinho da cabeça, era tão biruleibe das ideias. Hã? Ô, gente, é que meu cameraman tá fazendo palhaçada aqui. Mas Freud era tão biruleibe das ideias que nem Jung e nem Lacan
eles sustentaram as teorias de Freud. Tipo, eles olharam e falaram, mano, na boa, cara, vaza. Não dá. Não dá. Não dá. E eles brigaram feio. Inclusive, se eu não me engano, eu não lembro agora qual dos 3 lá que brigaram por causa de uma paciente. Foi Jung, não foi? Foi Jung, né? Brigaram por causa de uma paciente. E por causa de traição também, né? Jung julgou Freud, falou que ele não podia trair a mulher, e quando a gente viu lá no futuro, Jung traiu a mulher dele também, né? Exato. Aí teve também uma briguinha de ego, porque eu não lembro se foi Jung ou se foi Lacan que fez uma publicação e esperava que ele fosse muito elogiado e ele não foi lembro. elogiado. Não Gente, tem lembro. muito ego também na psicologia, viu? Muito. Até hoje tem muito ego. Muito ego. Mas recomendo esse livro. Você é fofoqueiro, você que quer saber das historinhas, ó, perfeito. Estudante ou não estudante, é um livro muito bom. Inclusive, estudante ou não estudante, livros de psicologia são muito interessantes para serem lidos. Mas a gente vai abordar no próximo capítulo do nosso podcast alguns livros que a gente vem usando para se traumatizar, inclusive. Alguns. Alguns. Começar com um bem tranquilo. Não, pior que é tranquilo. É tranquilo. Eu acho que o outro amarelo é um pouquinho pior. É tranquilo, vai. É tranquilo. O amarelo é pior. É? O amarelo é pior. Vai que era. Amarelo é pior. Gente. Mas assim, recomendo a faculdade. Recomendo fazer o curso. Recomendo se traumatizar com o curso. Eu acho que é um curso que gera um crescimento pessoal muito grande. Se você souber aproveitar, não se você ficar romantizando o curso, não achar que é tudo você enfiar um jaleco branco e... Ai, eu estou bonitinho de jaleco branco, vou atender. Não. Nem se você não quiser mudar, né? Porque não vai ter como você não mudar, né? Parece repetitivo, mas é a verdade. Não tem como você entrar no curso de psicologia e não mudar. E lembrar que 90% das pessoas que procuram um psicólogo, essas pessoas vão estar em sofrimento. Né? É muito difícil a pessoa virar e falar assim, nossa, acordei bem, vou procurar uma psicóloga, porque eu vou evoluir, eu quero atingir o nirvana. Não. Não, a maioria vai em sofrimento. E falando bem um português escrachado, né? Você pode tanto ajudar quanto lascar a cabeça da pessoa. A responsabilidade que você tem como psicólogo, ela é imensa. Então, não é um curso que você vai estar brincando de conversa, não é um bate-papo. E eu acho que essa é uma postura que a gente tem que aprender desde o primeiro semestre. A gente brincou aqui falando de fofoca, mas não é você fofocar sobre a vida da pessoa, né? Você tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida daquela pessoa, sobre o que ela te conta. E se você sair espalhando por aí, não é muito... Não é ético, né, também. Não é ético, mas pode causar um dano muito grande às pessoas. E assim, pra gente finalizar, qual que é a curiosidade que você tem sobre o que a sua psicóloga pensa de você? Cara, eu queria ver o que ela escreve sobre mim. Se ela estiver me ouvindo, ela vai falar, Natália, nem acredito que você está falando, mas... Eu quero muito saber o que ela escreve sobre mim. Cara, tá aí uma curiosidade que eu tenho. Acho que todo mundo tem essa curiosidade. Porque a minha, ela fala que sessão de terapia comigo não tem monotonia. Que cada terça-feira é um flash. E eu queria entender qual que é a visão que ela tem de mim, porque realmente, eu levo entretenimento até pra psicóloga. Mas eu acho que é muito isso, de querer entender o que ela pensa sobre mim. Se colocar do outro lado, né, da poltrona, da mesinha. Mas também esse colocar do outro lado é muito perigoso, né? Porque não dá pra gente se autoanalisar. Não. Muito menos fazer terapia com o ChatGPT. Gente, por favor, viu? Ó, ChatGPT, você vai fazer o teu trabalho.
Você vai procurar a fonte, você vai fazer essas coisas, mas terapia, Não. não. Não, Nada. não, 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 não. Tá? Nada substitui a emoção de um ser humano. Inclusive o ChatGPT 4. Sei lá o que ele tá fazendo um monte de videozinho e tudo mais, mas terapia não serve. Ele não vai te tirar do lugar, né? Eu vi um estudo que fala que ele vai contar exatamente o que você quer saber, então. Você vai Pra se quê? iludir. É isso. Basicamente. Se você quiser se iludir, vai lá. Tá tudo certo, né? E pra gente encerrar, Se houver curiosidade sobre o nome para Praxis, só seguir a gente que a gente vai explicar. exato. E acho que é isso, né? Gente, obrigada por quem tá acompanhando e a gente se vê na próxima semana. Fiquei perdida agora com a Lightzinha. Gente, não esquece, tá, de curtir aqui o vídeo. Seguir a gente no canal e também no Instagram Arroba, para a Praxis. tá? O Praxis é com I no final, IS. Beleza? A gente vai deixar aqui bonitinho anotado. Obrigada para quem acompanhou até aqui. E no próximo a gente vai trazer um pouco Dos dos nossos nossos traumas. É isso. Valeu! Gente, faça terapia. O outro não é obrigado a lidar com o seu trauma. Nem um pouco. Então façam terapia.